Boa tarde para todo mundo. Agradecer ao professor Anderson, aos colegas aqui da mesa. Se puder colocar, eu mandei uma apresentação aí, se puder colocar, por gentileza. Dizer o seguinte, eu queria dizer que nós estamos na 5ª conferência, né? E o presidente da República, ontem, a ministra, a abertura que tivemos, colocou, como se costuma dizer nas Olimpíadas, o sarrafo mais para cima, né? Quer dizer, então, lançou um grande desafio a todos nós, né, de que nós ousássemos e colocássemos o país para voar, né? Então, para a gente atingir esse objetivo, nós temos que partir um pouquinho de que há 76 anos atrás, alguns cientistas, dezenas, 80, se juntaram para fazer a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A primeira grande conferência, certo, aconteceu muitos e muitos anos depois. O Ministério só surgiu em 88, 89, 85, né, com o processo de redemocratização, também 40 e tantos anos depois. Então, a luta para transformar o Brasil num Brasil baseado na ciência, na humanidade que, digamos assim, sabe entender a natureza e, cuidando da natureza, resolver os seus problemas, né, é um desafio de muitas gerações. Eu queria, cumprimentando as dezenas de cientistas que nos fizeram chegar a essa nossa 5ª conferência, que eu tenho certeza vai ser um salto de qualidade em relação ao que nós temos até hoje na ciência brasileira e no papel da ciência no Brasil, cumprimentar também os dirigentes que fizeram as 157 conferências. Porque a tradição do Brasil é uma tradição que, para conquistar as coisas, o povo precisa se organizar, precisa lutar e precisa fazer com que o Estado, com que o governo, reflita os interesses, como ontem, inclusive, o presidente deixou muito claro. Eu não sou eu sou vocês, vocês estão aqui com o melhor presidente para ouvir vocês e transformar em realidade aquilo que são os sonhos, os interesses, as necessidades do povo brasileiro. A Engenharia pela Democracia, né, é um movimento que surgiu há pouco mais de 3 anos e pouco, e tem entre os seus fundadores figuras notáveis da nossa engenharia, das geociências, como o professor Ricardo Galvão, que hoje preside o CNPq, é fundador do nosso movimento, né? O Guilherme Estrela, né, que é grande geólogo, que colocou, hoje, no debate de financiamento lá, a discussão é como financia dobrar o fundo, né, de recursos, né, disponíveis para a ciência, né? E aí a discussão tira dos banqueiros, tira disso, tira daquilo, de onde tira. Claro que tem que tirar de muito lugar, né? Mas, surpreendentemente, o Fundo Social do Pré-Sal, certo, que já está na casa de trilhão, ainda não foi destinado, certo, como precisa ser para o desenvolvimento da ciência brasileira. Então, o nosso movimento não é um movimento de engenheiros, não é um movimento corporativo, não é um movimento sindical, embora todos os sindicatos, associações, clubes de engenharia do Rio de Janeiro, de Pernambuco, participam e participaram, inclusive, da nossa primeira conferência. Eu lamento que a gente não está com a nossa apresentação aí, a técnica está resolvendo lá. Mas, nessa primeira conferência, nós tivemos a participação, podemos dizer assim, a Conferência Nacional Livre, que nós organizamos em São Paulo, em parceria com a SBPC. Agradecer o nosso presidente da SBPC, está aí o slide da conferência. Foi feito pela ENGD, pela SBPC, pela Fundação Memorial da América Latina, foi lá na Fundação Memorial, e nós conseguimos uma mobilização importante da engenharia para debater o que nós consideramos que é um desafio. Dentre os desafios da ciência, tecnologia e inovação, talvez seja um desafio dos mais importantes para que dê certo tudo aquilo que nós estamos debatendo aqui na nossa conferência, né? Nós temos aí depois também um folderzinho com essa. Nós temos aqui o site da ENGD, né, com todo o trabalho que nós temos realizado nesses 3 anos. Temos toda a documentação, né, no QR Code aí
para vocês assistirem os vídeos, os documentos, e peçam que assistam. Temos o relatório que nós fizemos da conferência, um relatório com mais de 80 páginas, com muitas sugestões e contribuições, que eu não vou poder, evidentemente, relatar aqui a vocês, mas peço que vocês acionem. E fizemos como desdobramento, professor Anderson, para nós foi uma conquista importante, a ENGD, solicitada pelo Luiz Fernandes, pelo secretário, nós reunimos 5 sociedades científicas, Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira de Automática, Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, Associação Brasileira de Estatística, e formulamos uma contribuição ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que ontem, inclusive, o Luiz Fernandes, ao final do evento, conversando comigo, disse, olha, nós não só aproveitamos a contribuição que vocês enviaram, ela, de certa maneira, estruturou, certo, um pouco o pensamento do nosso documento que foi apresentado e levado ao presidente Lula. Isso é um desdobramento da conferência. Então, a importância das conferências, né, a relevância das conferências, e também o que foi dito ontem, continua em aberto o PBIA, continua em aberto o processo de interferência, de mobilização da sociedade para a definição de políticas públicas, né? E aí eu queria falar um pouquinho, aqui estão a comissão de organização, temos aqui o nosso presidente, Paulo Massoca, o Allen Habers também, que faz parte da nossa associação, imagens aí do que foi a nossa conferência. Eu queria só que vocês prestassem atenção nesse slide, porque tem a ver com a necessidade, a urgência de ter a reindustrialização do Brasil. Nós já tivemos quase 30% do PIB era oriundo da indústria, hoje está na ordem de 10%, 12%. Né? E você vê o crescimento de 2023, de onde saiu. O azul escuro, né? 10,3%, Mato Grosso, tal. Pega São Paulo, que é o estado mais industrializado, contribuiu com 1,25% para aqueles 3% do crescimento. Então, a desindustrialização, para que você vai inovar? Para que você vai gerar tecnologia? Para que você vai gerar ciência se você não é capaz de colocar isso no sistema produtivo, né? E isso é um problema, porque somos um país agrícola, muito bem, vamos exportar minério, petróleo, soja, etc. e tal, mas não temos frota de navio. Nós precisamos contratar o afretamento. E a matriz de navios de energia está mudando. Daqui a pouquinho, os portos europeus de vários países não vão aceitar navios que são movidos por óleo sujo, só os que são movidos por energia limpa, né? E aí os nossos estaleiros, que agora estão com o desafio de construir, dobrar a frota só para a Petrobras, então você tem uma realidade que você precisa comprar os navios, mas cadê a tecnologia, a engenharia para trazer essas novidades que vão ser, inclusive, utilizadas contra a nossa capacidade de exportação. Aqui, só rápidos slides, o estrago, né, do negacionismo, certo? O que isso gerou, né, que os trabalhos científicos, certo? Quer dizer, a divulgação internacional, né? Os nossos investimentos em ciência que estão num patamar muito baixo, 1,1, 1,2, quando os países estão já num patamar de 2,6, países da União Europeia, né, China e Estados Unidos, muito mais do que isso. Aqui é a catástrofe nas engenharias, e é isso que nós queríamos chamar a atenção, porque nós estamos aqui, principalmente, nosso pleito principal da conferência é que a Presidência da República, ontem tivemos na Secretaria-Geral da Presidência da República, debatendo o assunto, que nós organizemos a primeira Conferência Nacional da Engenharia, certo? Esse foi o tema central nosso. E a engenharia, 1.300.000 engenheiros. 300 especialidades. Para onde você olhar, do setor financeiro, 40% dos trabalhadores do Banco Central são engenheiros. Ao setor agrícola, agropecuário, aonde você olhar na saúde, aonde você olhar, você vai encontrar engenharia. 1.300.000 engenheiros. Mas as matrículas, os ingressos, certo? As curvas são todas descendentes. Falamos em PBIA, mas o Brasil forma 8.150 engenheiros vocacionados para a TI, né?
Aqui é o apresentado pela FAPESP, lá na nossa conferência de São Paulo, certo? Você vê que nós continuamos com muita dificuldade na formação de doutores. E ontem a palestra realizada pelo eminente engenheiro lá de Pernambuco, né, que é do Porto Digital, disse, tudo bem, o pessoal acha que esse negócio de IA faz uns cursos aí de Python, de mais alguma coisa, o pessoal... Não, se não tiver engenharia, se não tiver pós-graduação, você não vai conseguir dominar essa técnica que é tão disruptiva, né? 13º país em ciência, 54º em inovação, né? Então, essa apresentação, ela, na verdade, ela procura dar base para a necessidade. Não é um problema dos engenheiros nem da engenharia. É que, para atender a demanda que foi colocada, porque a régua subiu, certo? Nós precisamos reverter este processo. A Índia forma 1.350.000 só na área de computação e TI, certo? A China, certo? 4,5 milhões de estudantes chineses vão se formaram em junho agora, né? E destes, 1.700.000 engenheiros. Nós continuamos formando menos do que formávamos há 20 anos atrás, né? Então, se for olhar pelas políticas públicas, a questão dos parques tecnológicos, que tem um papel-chave fundamental, né? Se a gente for analisar pela aplicação prática da ciência, da tecnologia e da inovação, porque nessas 3 palavrinhas tem engenharia. Mas esse é o resultado do trabalho excelente que foi feito na conferência agora, de utilizar as novas ferramentas da IA, mas eu peço que vocês encontrem a palavra engenharia. Encontrem a palavra engenharia, certo? Mas a palavra engenharia, ela não precisa ser encontrada aqui. Ela precisa ser compreendida como uma política do Brasil, uma política de Estado. De Estado. Não é nem de governo, de Estado. Para retomar o nível de formação, de desenvolvimento das engenharias em todas as áreas, para que nós sejamos capazes de colocar, digamos assim, no patamar em que o atual governo, com todas as dificuldades que nós sabemos que tem no Congresso, de orçamento, de financiamento, de perseguição ainda a quem está fazendo ciência, né? A ideia negacionista tem muito peso na sociedade. Nós precisamos sair para esse novo patamar que o presidente da República nos colocou, né, que a ministra Luciana Santos, a quem nós agradecemos a oportunidade, ela que é engenheira também, eletrônica como eu, certo? Nos colocou a disponibilidade, certo, quer dizer, de levantar a partir desta conferência livre, a partir desse espaço que está sendo dado nesta 5ª conferência, para pleitear ao governo federal, ao presidente da República, que nos ajude a organizar a primeira Conferência Nacional da Engenharia, para que a gente possa inverter este quadro, que não é uma realidade dos engenheiros, é uma realidade do Brasil, e que precisa urgentemente mudar. Então, com isso, eu vou deixar a apresentação aí para vocês, né? Aqui são as pessoas que participaram, né? O nosso presidente da SBPC, que fez propostas, né, também lá na nossa conferência, certo? O senador Arruda, né, o Glaucio Oliva, que foi vice-reitor da USP, o professor Olival, que também é do CNPq, enfim, são... e aqui está a nossa contribuição ao PBIA, né, assinada por 5 sociedades científicas, pelo Clube de Engenharia, e que nós entregamos no mês de junho, e que foi bastante saudada, né, pelo Ministério. Deixamos aqui uma síntese por eixo também, né? Meu tempo já acabou, então não tenho como, evidentemente, explicar cada coisa, mas vai ficar à disposição de todos, vocês podem consultar, né, as propostas que nós estamos encaminhando de desdobramento, mas a proposta central, e que nós precisamos do apoio de todos, é para a realização da primeira Conferência Nacional da Engenharia Brasileira. Obrigado. Muito obrigado.